a parte 1 do capítulo final de Chaos Chapter. Oi amigos, sou Diego Mariô, o autor da Saga dos Deuses. Após a união das deusas do Monte Olimpo com Abel e Atena no mundo do caos, os 3 tesouros sagrados ressoaram juntos, atravessando as dimensões, expulsando a escuridão do universo. Saint Seiya Chaos Chapter, capítulo final, parte 1, Asas Ardentes do Céu. Em outra dimensão, na prisão do caos, Ikki sente um poder repleto de sentimentos do mundo do cosmo. Ele está de pé para cumprir sua última missão. Seiya, o único cavaleiro deus capaz de trajar a Kamui, chama por seu amigo e irmão. Ikki pode sentir a luz que passa por uma pequena rachadura, vinda de outra dimensão, que está dissipando a escuridão infinita. Não sabe se esse é o poder de Atena, mas é a única oportunidade de escapar daquela prisão do caos. Fênix alerta Pégaso de que não poderão lutar mais juntos depois de perderem suas constelações guardiãs. Estão esgotados. No entanto, Seiya é capaz de queimar seu cosmo e poderá lutar ao lado de Atena, dedicando sua vida a ela. Ikki confia Atena a Seiya. Só resta a Fênix um único destino. Mas não é apenas ele que irá lutar até o fim. Seiya vê Shun se levantando ao lado de seu irmão. Dessa vez, Andrômeda não permitirá que seu irmão parta sozinho. Shun também confia Atena a Seiya. Deseja que ele proteja o mundo em que viveram juntos. Se renascerem novamente, quer que sejam irmãos mais uma vez. Suas almas não se perderão, estarão sempre juntas. Shun, em lágrimas, está feliz de estar junto de seu irmão mais velho nesse momento. Ikki chora ao ouvir as palavras de Shun. Shiryu e Yoga também estão lá. Não há mais tempo. Preciso aproveitar essa única oportunidade. Os cavaleiros se reúnem ao redor de Seiya. Precisam cumprir sua última missão nesta vida. Agora que não possuem mais suas constelações guardiãs, não podem avançar. Contudo, precisam abrir caminho para Pégaso. Seiya não pode permitir que seus amigos façam isso. Pede que parem agora. Só lhes resta o último recurso, a exclamação de Atena. O golpe proibido por sua deusa, o ataque final máximo. É a técnica das sombras, a única que leva o nome de Atena. Usarão o pouco que resta de seus cosmos. Não tem escolha. Através desse poder proibido, mostrarão a justiça infinita. Irão se unir e queimar a vida de 4 pessoas. Ikki, Shun, Yoga e Shiryu se preparam para executar a exclamação de Atena. Seiya está em lágrimas. Não pode permitir que seus irmãos sigam com esse golpe, pois no estado que se encontram, seus corpos irão desaparecer desse mundo. Não podem sacrificar os 4 ao mesmo tempo. Prometeram que se morrer, morrerão juntos. Foi a promessa que fizeram no passado. Ikki sorri para Seiya. Acredita que eles, mesmo que morram, ainda estarão juntos nas estrelas que flutuam no espaço. Voltarão a se reencontrar nessa era. Shun também acredita nisso. Mesmo Seiya seguindo sozinho, seus cosmos para sempre viverão com ele. Por isso, não deve se preocupar. Precisa ir com Atena na direção de um novo amanhecer. Yoga tem certeza que seu mestre Camus e sua amada mãe também pensam dessa forma. Agora esgotarão o cosmo de seus corpos. Mesmo fazendo isso, Yoga não se sente assustado, triste ou desesperado. Vai manter a calma até o fim. Shiryu sente que é como se estivesse envolto em algo maior que a cosmoenergia. Se despedem de Seiya e o agradecem por tudo. Compartilharam seus destinos desde os tempos mitológicos
como irmãos das estrelas. Seus corpos serão sacrificados por um novo amanhecer ao seu amado universo. Seiya, chorando, grita por seus irmãos Ikki, Shun, Yoga e Shiryu. Os 4 cavaleiros lançam o último ataque. Exclamação de Athena! O globo de Cronos foi destruído. Abel está sofrendo. Athena grita por seu irmão. Mobius está perplexo. Como imaginou? Para Abel ativar o mais poderoso tesouro do mundo da Ordem, o globo de Cronos, foi preciso elevar seu cosmo ao extremo, queimando sua própria vida. Somente assim pôde sobrepujar os olhos de Ra com esse poder devastador. Porém, Abel continua de pé e vivo. Deveria estar morto. Mobius está assustado com esse poder. Ares não sabe o que fazer. Seus planos foram destruídos completamente. Pergunta a seu irmão Mobius o que deve fazer agora. O deus do caos pede que ela não entre em pânico. Mesmo que os olhos de Ra tenham sido destruídos pelo poder de Cronos, enquanto o Imperador Amadeus estiver vivo, não há dúvidas em relação à vitória do caos. Mesmo sem os olhos de Ra, a porta para o mundo das trevas já foi aberta e não desaparecerá, pois Amadeus, com seu imenso poder, a manterá aberta. Além disso, o exército do mundo da Ordem ficou sem trunfos e perdeu até mesmo o poder de reconstruir o universo, que agora está sendo dominado pela desordem. É inevitável que a energia do caos, vinda do mundo das trevas, substitua o cosmo. Agora que o Ragnarok já avançou tanto, é apenas uma questão de tempo até que o universo da escuridão preencha tudo. Apenas esses 2 sobreviventes da Ordem não podem fazer mais nada. Só lhes resta observar o nascimento de um novo mundo caótico em silêncio. Abel, que usou todo o seu cosmo e sua vida para quebrar os olhos de Ra, está completamente esgotado. No entanto, Mobius não poderá perdoá-lo. O matará agora mesmo. Athena grita por seu irmão, mas Ares não permitirá que ela interfira novamente nos planos de Mobius. O deus do caos irá enterrar Abel em outra dimensão. Pede que se prepare. Prisão do laço de Mobius! Nesse momento, a barreira dimensional que separava a prisão do caos daquele lugar foi quebrada pela exclamação de Athena. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like e subscribe. Comenta a hashtag exclamação de Athena. Muito obrigado!